E aí, gente, tudo bem com vocês? Saudações a todos vocês que me acompanham aqui no Café Corporativo, nesse canal que nós colocamos aqui na internet, no YouTube, no Facebook e também no blog cafécorporativo.com.br. Gostaria de convidar vocês a não só acessarem essas páginas, como também aos vídeos, porque aqui nós trazemos uma série de curiosidades, uma série de constatações, de informações importantes que podem te ajudar também no seu dia a dia dentro das empresas. E falando nesse dia a dia dentro das empresas, um assunto muito comum, que é o que a gente vai tratar hoje, que desde quando eu comecei a trabalhar com gente, eu venho ouvindo, que é sobre aquela estatística que o Sebrae todo ano lança, todo ano ele solta esses números, dizendo a quantidade de empresas que quebram e principalmente nos primeiros anos. Então, existe a informação que nos primeiros 2 anos, 50% das empresas nascentes, elas quebram. Ou seja, de cada 100 empresas que surgirem hoje, daqui a 2 anos, 50 delas já não vão existir mais. E daqui a 5 anos, 80 delas não vão existir mais. Ou seja, somente 20 empresas daquelas 100 que nascerem hoje vão continuar existindo daqui a 5 anos. E muito que se pergunta por que isso acontece. A economia é tão ruim assim? Pois é, não acho que seja isso, porque esses números eles são comuns tanto na época da crise quanto na época também da bonança financeira, da estabilidade financeira. Então, o que é que faz as empresas quebrarem? E eu aqui estudando cheguei a uma conclusão de que são 3 fatores que fazem uma empresa quebrar. E isso eu li em algum lugar, eu não me recordo aonde, mas aí eu fiz uma reflexão e estava trazendo para esse tema. E creio que seja válido também para este tema empresas. São 3 fatores que fazem uma empresa quebrar. O primeiro deles, falta de trabalho. O segundo deles, falha no trabalho. E o terceiro deles é falta de fé. Então reparem que são os 3 Fs. Falta de trabalho, falha de trabalho ou falha no trabalho e falta de fé. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, então? Olha só. O que é falta de trabalho? Falta de trabalho é quando o empresário está desanimado. É quando o empresário deixa para depois. É quando o empresário não faz o que tem que ser feito. É quando ele sabe que existe uma demanda, uma necessidade, mas ele protela. Ou quando o empresário vira dono, ele quer ter uma vida de dono. Você entende o que é uma vida de dono? Abri minha empresa com muito trabalho, mas agora que eu já tenho a minha empresa, que eu sou dono, então eu chego a hora que eu quero, eu vou embora a hora que eu quero, no meio do dia eu vou dormir, enfim, eu não faço aquilo que eu deveria fazer e fico delegando isso para outras pessoas que não fariam tão bem quanto eu. Então isso é a falta de trabalho. Ele vai falir porque faltou trabalhar. E em qualquer setor ou profissão, quando uma pessoa tem falta de trabalho, ela não vai ter sucesso. Falha no trabalho. Um exemplo de falha no trabalho é a pessoa não se atualizar. Existem empresas que nem são nascentes, muito pelo contrário, são empresas antigas já, que existem desde 1900 bolinha, que existem há 2 gerações e que elas hoje falham no trabalho, falham na sua comunicação, por exemplo. Ou porque elas não seguiram as novas tendências tecnológicas, por exemplo, uma empresa gráfica que ainda trabalha com equipamentos antigos, uma confecção que não renova a sua tecnologia, consequentemente ela produz de maneira mais lenta e mais cara, então ela vai ser ultrapassada. Um exemplo disso também é a comunicação, por exemplo. Pessoas que não querem usar redes sociais, WhatsApp, é muito comum, principalmente pessoas já de uma geração mais veterana, que falam assim, eu não me dou bem com o WhatsApp,
Ou até pessoas de uma geração já mais recente, mas que acham o Facebook ruim. Do tipo, no Facebook tem muita besteira, eu não gosto desse negócio, eu tenho nojo do Facebook. É legal, você pode concordar ou discordar com uma série de coisas, mas é um veículo. É um veículo. Nós precisamos estar nele, precisamos saber usar, ok? Você quer ser competitivo hoje, você precisa estar com a sua página no Facebook, você precisa saber usar o WhatsApp. Recentemente, por exemplo, eu tive uma baita de uma dificuldade para comprar um uniforme de futebol. Eu estava patrocinando um uniforme de futebol e eu não conseguia conversar com o fabricante do uniforme, que é uma empresa familiar, porque eu não conseguia com que eles me atendessem no celular, não me atendiam. Era comum, por exemplo, eu enviar mensagens no WhatsApp do tipo, faz assim, 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 ou a marca em tal lugar, a cor esta, e a pessoa não responde. E eu tinha dificuldades, eu tinha que ir até lá para poder tratar das coisas. E quando eu fui até lá, a pessoa me disse assim, eu não te respondi. Não, mas você me mandou aqui a informação, eu li. Fiz do jeito que você pediu. Beleza, mas responde. Que se você não me dá um ok, eu não sei que você está considerando aquilo. Então é muito importante, se você quer estar ativo no mercado, você precisa ter WhatsApp. Você precisa ter Facebook. E se você tiver alguma outra rede social, melhor ainda. Você tem que estar antenado, tem que saber lidar com a internet. Não existe mais um empresário no ano de 2016 não saber lidar com tecnologia, ok? Então isso seria uma falha muito grande no trabalho de comunicação. Você precisa entender, dependendo do seu ramo, você precisa vender pela internet. Eu não gosto disso. Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar. É uma questão que é uma tendência necessária. Não queira remar contra a maré, não vai dar certo, ok? E o terceiro fator que faz as empresas quebrarem é a falta de fé. Por que falta de fé? Porque as pessoas muitas vezes entram nesta profissão ou neste desafio que é ser empresário e elas acham que simplesmente porque tem uma boa ideia vai dar certo. Todo início de um empreendimento, ele demora um pouquinho para dar retorno. Então, todo início de empreendimento depende de investimento e muitas vezes o retorno não é tão imediato. E sabe por que a maioria das empresas quebram em 2 anos? Não é que elas quebraram exatamente, mas são pessoas que desistiram em 2 anos. E por que ele desiste? Porque ele não aguenta ver a conta dele no vermelho. Ok? Não aguenta. E o empresário precisa entender que durante um período da sua vida ele vai ficar com a conta no vermelho. Então são pessoas que quando veem sua conta no vermelho, o que elas fazem? Elas desistem. Percebeu? E aí elas entram para a estatística do Sebrae, de empresas que faliram nos primeiros 2 anos. Os primeiros 2 anos eles são críticos. Você vai viver no vermelho e tem que entender isso. E tem que saber lidar com isso e saber também controlar isso, para não agravar a situação, mas não pode perder a motivação. Porque todos esses caras que vocês veem que estão bombando foram pessoas que souberam trabalhar nesse primeiro início, nesse primeiro momento. Então a minha dica final, cuidado com os 3 Fs, que é a falta de trabalho, a falha no trabalho e a falta de fé. Trabalha bastante, se atualiza e acredita que vai dar certo. Confie em você. Um abraço, esse é o canal Café Corporativo, aqui hoje no seu celular, no seu tablet, no seu computador e espero que também no seu coração. Curta e compartilhe.